A tão aguardada revisão da vida toda, tema de grande relevância para aposentados e pensionistas do INSS, teve sua data de julgamento presencial confirmada. O Supremo Tribunal Federal, sob a presidência do ministro Luiz Roberto Barroso, marcou o julgamento do tema 1102 para o dia 28 de maio de 2025, conforme publicação oficial no site do STF em 1º de maio de 2025, coincidentemente no Dia do Trabalhador. Este vídeo tem como objetivo trazer um panorama detalhado sobre o que está em jogo, o contexto do julgamento e as implicações para os beneficiários, sem substituir a orientação de advogados especializados que acompanham os processos individualmente. Aviso importante: este vídeo é meramente informativo e não substitui o acompanhamento do seu advogado. Apenas o profissional que analisa o seu processo pode fornecer orientações específicas sobre os andamentos e possibilidades de revisão. Confie nas informações fornecidas por ele. Contexto do julgamento. A revisão da vida toda é uma tese jurídica que busca permitir que os aposentados do INSS recalculem seus benefícios considerando todas as contribuições previdenciárias realizadas ao longo da vida, inclusive aquelas anteriores a julho de 1994, que foram desconsideradas na regra de cálculo atual. A discussão, que tramita no STF sob o tema 1102, é aguardada por milhares de aposentados que buscam a correção de seus benefícios e o pagamento de valores retroativos. O julgamento presencial foi pautado para o dia 28 de maio, e a pauta completa do mês de maio foi publicada no site do STF no dia 1º de maio. 5 processos estão agendados para essa data, sendo o tema 1102 o terceiro na ordem. Além da revisão da vida toda, 4 ações diretas de inconstitucionalidade também serão julgadas, mas não se tratam das ADIs 2110, que já geraram polêmica em discussões anteriores. Por que o número de processos na pauta importa? O plenário físico do STF opera com um cronograma restrito. As sessões presenciais, transmitidas ao vivo, ocorrem apenas às quartas e quintas-feiras, com início às 14 horas e término previsto para as 18 horas. Na prática, porém, o tempo efetivo de julgamento é ainda menor devido a atrasos, intervalos e outros imprevistos. Quando muitos processos são pautados para o mesmo dia, o risco de adiamentos ou discussões superficiais aumenta significativamente. No caso do dia 28 de maio, a inclusão de apenas 5 processos sugere que o ministro Barroso optou por uma pauta razoável, que, em tese, permite tempo para debates mais aprofundados. Isso é um contraste com situações anteriores, como o julgamento das ADIs em 10 de abril, quando 17 processos foram pautados, resultando em uma sessão acelerada, com debates limitados e decisões tomadas sem ampla discussão. Ordem da pauta e flexibilidade. Embora o tema 1102 esteja listado como o terceiro processo da pauta, é importante esclarecer que a ordem não é obrigatória. O presidente do STF tem a prerrogativa de alterar a sequência dos julgamentos, o que significa que a revisão da vida toda pode ser discutida antes ou depois dos outros processos. Essa flexibilidade é usada para organizar a sessão e permitir que os advogados se preparem, mas não garante que o tema 1102 será julgado no horário previsto. O papel do ministro Barroso e a pressa no julgamento. A condução do ministro Luiz Roberto Barroso, atual presidente do STF, tem gerado debates entre os interessados na revisão da vida toda. Barroso deixará a presidência do STF em setembro de 2025, quando o ministro Edson Fachin assumirá o cargo. Essa transição é vista como um fator relevante, já que Fachin tem um histórico de decisões favoráveis aos aposentados, incluindo no próprio tema 1102. Há uma percepção de que Barroso está acelerando o julgamento da revisão da vida toda para evitar que ele ocorra sob a presidência de Fachin. Essa pressa foi observada em 2024, quando Barroso pautou as ADIs, junto com o tema 1102. Uma estratégia que muitos consideram uma tentativa de limitar os direitos dos aposentados. A inclusão de apenas 5 processos na pauta de 28 de maio pode indicar uma intenção de permitir discussões, mas também levanta preocupações sobre a possibilidade de um julgamento rápido, com risco de decretar a perda de objeto do tema 1102. O que significa perda de objeto? A perda de objeto ocorre quando o STF considera que a questão em julgamento já foi resolvida em outro processo, tornando a discussão atual desnecessária.
No caso da revisão da vida toda, alguns temem que o STF utilize as decisões das ADIs julgadas em 10 de abril para argumentar que o tema 1102 não precisa ser rediscutido. Essa manobra, se confirmada, seria vista como uma violação da segurança jurídica, já que o tema 1102 é um processo específico, com vitória prévia dos aposentados, e não deveria ser afetado por decisões em outros processos. O papel dos embargos de declaração. O julgamento do tema 1102, em teoria, deveria se limitar à análise dos embargos de declaração apresentados pelo INSS. Esses embargos são recursos nos quais o INSS, que perdeu a ação inicial, solicita esclarecimentos ou a limitação dos efeitos da decisão. Entre os pedidos do INSS estão a restrição dos valores retroativos a datas específicas, como 2019 ou 2022. Se o STF respeitar o escopo do processo, o julgamento de 28 de maio deveria focar exclusivamente nesses embargos, consolidando a vitória dos aposentados e definindo como os direitos serão aplicados. No entanto, a possibilidade de o STF declarar a perda de objeto, com base nas ADIs, preocupa os defensores da revisão. Histórico e manobras jurídicas. A revisão da vida toda já enfrentou diversos obstáculos no STF. Em 8 de março de 2022, o julgamento virtual do tema 1102 foi interrompido por um pedido de destaque do ministro Nunes Marques, a poucos minutos do encerramento, o que adiou a decisão. Mais recentemente, o julgamento das ADIs em 10 de abril de 2025 foi marcado por uma condução acelerada, com decisões que surpreenderam os aposentados e seus advogados. Além disso, em dezembro de 2023, 7 ministros do STF haviam formado maioria para afirmar que as ADIs não interfeririam no tema 1102. No entanto, essa posição foi revertida, o que reforça a percepção de manobras jurídicas para limitar os direitos dos aposentados. A condução de Barroso, aliada às atuações de ministros como Gilmar Mendes, Cristiano Zanin, Flávio Dino e Nunes Marques, tem sido criticada por priorizar celeridade em detrimento da segurança jurídica. O cenário atual e a esperança dos aposentados. Apesar dos desafios, há motivos para manter a esperança. Ministros como Alexandre de Moraes, Edson Fachin, André Mendonça e Carmen Lúcia têm histórico de apoio à revisão da vida toda em diferentes momentos. Moraes, por exemplo, já dedicou mais de 1 hora em sessões anteriores para defender os direitos dos aposentados, enquanto Fachin é visto como uma liderança favorável, especialmente por assumir a presidência do STF em setembro. Para muitos aposentados, a demora no julgamento é um obstáculo significativo, especialmente para aqueles que enfrentam dificuldades financeiras ou incertezas sobre o futuro. No entanto, a proximidade da presidência de Fachin sugere que adiar o julgamento para após setembro poderia ser mais vantajoso, evitando decisões precipitadas sob a gestão de Barroso. Estratégias para ganhar tempo. Uma possibilidade levantada por especialistas é a apresentação de terceiros embargos de declaração após a publicação do acórdão das ADIs. Essa estratégia poderia postergar o julgamento do tema 1102, permitindo que ele ocorra sob a presidência de Fachin. Embora seja uma medida técnica, ela reflete a tentativa de garantir que o processo seja analisado com a devida atenção e respeito aos direitos dos aposentados. Como os aposentados podem se engajar? A revisão da vida toda ganhou visibilidade graças à mobilização nas redes sociais. A participação ativa dos aposentados, comentando, compartilhando e debatendo o tema, é essencial para manter a pressão sobre o STF. A internet ampliou o alcance dessas discussões, e os ministros estão cientes do impacto público de suas decisões. O que você pode fazer? Comente nas redes sociais. Frases como revisão da vida toda já ajudam a aumentar a visibilidade do tema. Acompanhe as atualizações. Inscreva-se em canais e perfis confiáveis que trazem informações sobre o julgamento. Consulte seu advogado. Ele é a melhor fonte para entender como o julgamento pode impactar seu caso específico. Mantenha a esperança. Apesar das adversidades, a luta pela revisão da vida toda continua, e a mobilização coletiva faz a diferença. Conclusão. O julgamento da revisão da vida toda
marcado para 28 de maio de 2025, é um marco crucial para os aposentados do INSS. A pauta com 5 processos sugere a possibilidade de debates mais aprofundados, mas a condução do ministro Barroso e o risco de manobras jurídicas exigem cautela. A transição para a presidência de Edson Fachin em setembro oferece uma perspectiva otimista, mas a mobilização dos aposentados e a atuação de seus advogados serão decisivas para garantir que o STF respeite a segurança jurídica e os direitos conquistados. A luta continua, e a participação de todos é fundamental. Que a revisão da vida toda seja julgada com justiça, reconhecendo o esforço de milhares de brasileiros que contribuíram ao longo de suas vidas. Continue acompanhando as atualizações. Confie no seu advogado e mantenha a esperança viva. Juntos, podemos fazer a diferença. Se você está se perguntando, qual é o próximo passo agora? É importante manter a calma, agir com prudência e buscar orientação jurídica especializada. Tenha certeza, o direito à revisão permanece garantido e a busca por justiça segue firme, com muitos capítulos ainda por vir. Permaneça atento às atualizações e novidades sobre o tema. Qualquer desenvolvimento relevante será compartilhado aqui para mantê-lo bem informado. Que Deus ilumine e proteja todos vocês. Até breve com mais informações.